Boa noite, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E antes de deixar uma palavra para meus irmãos, amém? Eu vou deixar aqui um pedacinho de um louvor, amém? Que Deus está falando ao meu coração para deixar, né, esse louvor. E eu vou deixar esse louvor para meus irmãos, amém? Que eu creio que Deus vai falar com alguém, amém? Porque quando Deus, né, manda fazer, tem que ser feita a vontade dele, né, meus irmãos? Deus falou comigo para cantar o preço desse louvor e eu vou cantar. Não olhe para a vozinha, meus irmãos, que a vozinha é bonita, mas medite na letra, amém? Porque Deus vai falar com alguém. Porque quando Deus manda fazer algo, porque Ele quer falar com alguém, né, meus irmãos? E eu queria que Deus vai falar com alguém através desse louvor, amém? Eu vou deixar aqui um pedaço desse louvor, depois eu entro na palavra, amém? Mas eu vou adiantando a palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Esté, capítulo 9 e o versículo 22. Esté, capítulo 9 e o versículo 22, amém? Já vou adiantar aqui, né? A palavra, Esté, capítulo 9 e versículo 22, amém? Mas antes de entrar na palavra, eu vou deixar um pedacinho do louvor, amém, meus irmãos? Que eu queria que Deus falar com alguém, amém? Não ligue pra voz, meus irmãos, que a voz não é bonita, não. Medite na letra do louvor, amém? Porque eu creio que Deus vai falar com vocês. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar. Mas Deus já preparou a festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar para ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo, descansar o teu coração. Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo, ô glória. Amém, meus irmãos. Só até aqui, meus irmãos. Vai dormir tranquilo, meus irmãos, porque Deus já preparou a mesa para mim e para você, meus irmãos. Deus preparou a mesa para mim e para você, meus irmãos. Perante aqueles, meus irmãos, que não acreditou em mim e você. Na presença daqueles, meus irmãos, que nos humilharam. Na presença daquele que não deram nada por mim e por você, meus irmãos. Porque Deus faz assim, meus irmãos. Deus, quando Ele quer honrar a mim e a você, meus irmãos, Ele honra na presença daqueles, meus irmãos, que não deu nada por mim e por você, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que não dão nada por mim e por você, meus irmãos. Que não dá crédito, né, a mim e a você. Que não acredita nos nossos sonhos, no nosso projeto. Mas tem um que acredita, meus irmãos. Ele não só acredita, como ele ainda é ele que realiza os nossos sonhos, meus irmãos, que é Deus. Pode todos, meus irmãos, não acreditar nos meus sonhos, nos teus sonhos, meus irmãos. Não dá crédito para mim, para você, credibilidade. Mas tem um, meus irmãos, que dá credibilidade para mim, para você, que acredita no meio dos teus sonhos. Não só acredita, como vai realizar, meus irmãos. Porque Deus, Ele vai realizar o meu e os teus sonhos, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque Deus é fiel na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque quem realiza sonho é Deus, meus irmãos. E agora eu vou entrar na palavra, meus irmãos. Como eu falei para meus irmãos, né, anteriormente, Esté capítulo 9 e o versículo 22, amém? Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e o luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, na palavra dele, meus irmãos, é que no lugar da tristeza vai ter alegria, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque chega de tristeza na tua vida, meus irmãos. Porque está chegando a alegria da parte de Deus para mim, para tua vida, meus irmãos. E Deus também está dando descanso para mim, para você, dos nossos inimigos, meus irmãos. Deus está dando descanso para mim, para você, meus irmãos. Daqueles que querem nos perseguir, daqueles que querem o nosso mal, meus irmãos. Deus hoje está dando um baixa, meus irmãos. Deus hoje está dando descanso para mim, para você, dos meus e dos teus inimigos, meus irmãos.
Porque chegou o tempo de alegria na tua vida. Porque chega de tristeza, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. E o tempo de tristeza na tua vida acabou, meus irmãos. Porque tá chegando a alegria da paz de Deus para mim e pra tua vida, meus irmãos. Porque Deus já preparou a mesa, meus irmãos, para mim e para você, meus irmãos. Vai ter banquete, meus irmãos, para mim e para você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus está preparando a mesa para mim e para você, meus irmãos. Na presença daqueles, meus irmãos, que nos humilharam. Na presença daquele que nos, né? Que não deu nada para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus faz assim, meus irmãos. Deus, ele honra a mim e a você, meus irmãos, perante aqueles, meus irmãos, que não deu nada para mim e para você. Perante aqueles que nos humilharam, que nos desprezaram, que não deu nada para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus é assim, meus irmãos, Deus ele é fiel. Porque quando Deus chama você, meus irmãos, não é pra gente ficar humilhado não, meus irmãos. Quando Deus ele chama você, meus irmãos, ele coloca roupa nova, meus irmãos. Ele dá um banho em você, coloca vestes novas, meus irmãos. E nos honra, meus irmãos. Porque Deus chamou você, meus irmãos, foi pra gente estar humilhado não, meus irmãos. Deus chamou você pra nos dar honra, meus irmãos. E Deus hoje, meus irmãos, está trazendo honra para mim e para tua vida, meus irmãos. Deus hoje, meus irmãos, está preparando a mesa para mim, para você cantar o hino da vitória, meus irmãos. Porque chegou o tempo de alegria na tua vida. Porque chega de tristeza, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Deus viu, meus irmãos, que eu e você já passamos por muitas coisas, meus irmãos. Que nós já sofremos demais, né? Que já foi muita tristeza, meus irmãos. Mas acabou, meus irmãos. Porque agora está chegando. Vai chegar o tempo de você, meus irmãos, sorrir. Porque tá chegando a alegria da paz de Deus pra tua vida, meus irmãos. Porque tem mesa preparada, tem banquete preparado para mim e pra você, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Deus ele é justo, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. E tenham uma boa noite.